Boa noite a todos. Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. É um prazer, mais uma vez, estar compartilhando com vocês um estudo sobre a palavra de Deus, sobre a palavra sagrada. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente com vocês. Eu estava escrevendo, estava fazendo um estudo, mas ele ficou muito extenso, na verdade, né? E eu achei que, para que vocês pudessem entender a profundidade daquilo que eu pretendo colocar, eu deixei para a semana que vem. E nesse meio tempo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que aceite essa minha sugestão e que pesquise aquilo que eu vou dar para vocês como tópicos. Que tudo que eu escrever para vocês agora tem a ver com aquilo que nós vamos falar semana que vem. E se você realmente tiver examinado as Escrituras, conforme o Senhor Jesus nos orientou, né? Eu tenho certeza que vocês vão entender muito melhor aquilo que nós vamos falar na semana que vem. Então, para começar, examinar as Escrituras, Jesus nos deixou claro, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam a meu respeito. Né? Vocês pensam que tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. E examinar as Escrituras, no tempo de Jesus, não existia Novo Testamento ainda. Então, portanto, ele está falando para a gente examinar as Escrituras aonde? No Antigo Testamento. Só para começar. Muito bem. Agora, então, vamos começar então a falar com vocês sobre os tópicos que eu gostaria que vocês estudassem. Não são muitos, mas vale a pena vocês estudarem. Olha, se vocês não gostarem daquilo que eu vou falar na semana que vem, no mínimo, vocês vão estar aumentando o seu conhecimento interno a respeito da palavra. Só fazendo examinar as escrituras, conforme eu vou dizer para vocês, vocês vão crescer no conhecimento. Então, vamos começar. Vamos começar com Jesus na criação. Vocês viram que eu escrevi sobre isso, né? Eu fiz um estudo sobre isso há algumas semanas, acho que 2 ou 3 semanas atrás. Se vocês não viram, eu recomendo que vocês assistam. Mas, no mínimo, eu queria que vocês pensassem assim, ó. A pergunta que eu vou fazer para vocês. Primeiro, Jesus fez parte da criação? Você entendeu a pergunta? Quando você fala no princípio, Deus criou os céus e a terra, Jesus está ali nessa frase, nesse versículo, nesse conceito, nesse entendimento, no seu entendimento. Importante o seu entendimento. Ele faz parte. De que jeito que ele faz parte? Onde que está escrito? Né? Você conhece aquela passagem de João, né? Você sabe que existem vários livros que falam sobre Jesus no Novo Testamento. O João é o único que descreve Jesus como se fosse Deus, como ele era Deus, né? Ele reconhece que ele era Deus, ele fala, mas tudo que ele fala leva a gente a entender que Jesus era Deus. Muito bem. Então, se você pegar o João 1, primeiro livro de João, se você pegar só ler do primeiro ao quinto, que você já conhece também, né? A gente sabe também que isso aqui define quem é essa pessoa, quem é esse personagem, é Jesus. Vamos ler juntos. É só esse versículo aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vocês vão avaliar isso aqui, né? Vocês vão estudar isso aqui. Eu queria que vocês entendessem e que vocês pudessem responder, não para mim, mas para vocês mesmos. Que princípio é esse? De que está sendo falado quando fala no princípio era o verbo? E o que quer dizer verbo? O que tem isso a ver com o nome de Jesus? Né? E o verbo, se for Jesus, não sei se é Jesus, o verbo estava com Deus. Estava com Deus, e aqui continua dizendo, e o verbo era Deus. Ué, como é que ele estava com Deus e o verbo era Deus? Se ele era Deus, ele era... Tudo isso estou colocando para vocês começarem a pensar um pouco mais. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse? De que nós estamos falando? Todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Ele quem? Desse tal de verbo, né? É isso? E sem ele, nada do que se fez não teria sido feito.
Dá para vocês entenderem tudo isso? Quando fala das trevas, a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que luz é essa? Que luz é essa? Vou repetir a pergunta. A luz resplandece nas trevas. Trevas, então tinha trevas. E as trevas não a compreenderam. Dá para entender tudo isso? Essa passagem é riquíssima em informações. Tem muita coisa que vocês vão deduzir do que está sendo escrito aqui. Muito bem. Já fiz a pergunta, agora continua. Outra pergunta. Você conhece o tetragrama, né? O tetragrama é o nome de Deus em hebraico. Quer dizer, o tetragrama, na verdade, não existe nome de Deus em hebraico, vocês já sabem disso, né? O nome de Deus é uma sigla, que é constituída por 4 letras, por isso que chama tetragrama. Você saberia identificar Jesus no tetragrama, que é judaico? Aliás, eu quero aproveitar, claro, para dizer que Jesus nasceu em Israel. Ele nasceu judeu. Ele morreu judeu e ressuscitou judeu. Quando a gente fala do tetragrama, ele viveu esse tempo tetragrama. Só falar mais? Acho que não, né? Muito bem. Existe um conceito no judaísmo que chama tikkun. Tikkun quer dizer conserto no hebraico. Sabe por quê? Por que chama isso? Por que chama tikkun? Por que é conserto? Sabe? Sabe? Que ótimo. Eu gostaria que você pudesse me responder assim, eu sei tudo que você está perguntando. Eu sou ótimo nisso. Eu vou ficar muito feliz. A única coisa que eu diria para você, passa isso para os outros, porque é muito importante você, pelo menos, passar. Essa é uma determinação do próprio Jesus. Ele falou, eu sou a luz do mundo, Jesus falou, não disse? Mas também ele disse, vocês são a luz do mundo. Portanto, tudo que ele tem, tudo que ele passa para nós de luz, é para a gente repassar. Muito bem. Mais uma pergunta. Lei ou graça? Já pensou nisso alguma vez? De verdade, você segue a lei ou segue a graça? Aliás, a pergunta é correta para eu te dizer isso. Você segue a lei ou segue a graça? Se eu falar a pergunta é essa, eu estou realmente dividindo a lei da graça, né? Estou falando 2 coisas distintas. Ou você segue uma coisa, segue outra. É assim mesmo? Quer dizer, quem segue a graça não está na luz. Aliás, não segue a luz. A graça anulou a lei. Como que você entende tudo isso? E não esqueça que tem um versículo aqui que deixa uma coisa assim. Vou ler para vocês o versículo que vocês que vão analisar. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí continua te perguntando: você está debaixo da lei? Você não tem mais lei para você? Como é o negócio da graça? Mais uma pergunta: quantos mandamentos existem? No judaísmo, quantos mandamentos existem? Mais uma pergunta: qual a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento? No teu conceito, existe qual a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento? Eu já ouvi dizer algumas pessoas falar para mim, o Antigo Testamento é coisa de judeu. Já resolveu tudo. O Antigo Testamento é coisa de judeu. E aí eu pergunto, só para adiantar um pouquinho o seu estudo, eu pergunto para você, se é coisa de judeu, então é coisa de Jesus, porque Jesus era judeu? Não era. E ele fazia o que lá? Como é que era a vida dele? Ele era rabino. Ele era chamado de mestre. Mestre em hebraico é rabi. Aliás, tem algumas passagens que falam de rabi. Rabi é resumo da palavra rabino. Portanto, se o Antigo Testamento, esse pessoal que fala assim, o Antigo Testamento é coisa de judeu, eu diria para vocês, então tem que estudar Jesus, porque se é coisa de judeu, Jesus era judeu. Muito bem. Agora, continuando. Deus, presta atenção, por favor. Deus sempre cumpre as suas promessas. Você tem consciência disso? Deus tem uma série de promessas para o povo, para a humanidade e para nós. Quem somos nós para Jesus? E o que ele nos promete? Ele tem alguma coisa que ele nos promete? Tem, né? Teve muitas até hoje, teve. Ele deixou de cumprir alguma? Sempre vai cumprir? O que vocês acham? Isso é uma coisa que realmente vocês têm que pensar.
Por que que às vezes ele demora tanto, né? E muitas vezes a gente vê uma promessa de Deus que demora para acontecer, não demora? Saberia me dizer por quê? Ah, eu disse isso na semana passada. Existe o tempo de Deus e o tempo nosso. Lembra que eu disse para vocês? Não vou dar o nome agora, porque eu queria que vocês relessem a aula da semana passada. Ela fala tudo sobre isso. Por que então ele demora tanto? Esse tanto no meu conceito, né? E no seu. Você acha que ele demora muito? Aliás, no meu conceito não, porque eu não acho que ele demora, mas tudo bem. Você acha que você acha que Deus demora para cumprir com as suas promessas? Você sabe o que é tempo de Deus? Quais são as características do tempo de Deus? Você sabe? Sabe? Você sabe o que é, promessa de Deus? Vamos ver aqui uma coisa. Deus fez uma promessa, né? Aqui, quando Adão foi embora, expulso, né? Ele disse assim, ó, porém, inimizade entre ti, falava isso para a serpente, né? E a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Essa te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você entendeu isso? Está claro para vocês? Quem é semente? Quem é cabeça de quê? Da onde? Dá para entender tudo isso? E aí vai mais uma pergunta. Depois que você analisar essa parte, eu perguntaria para você: isso aí que você vai analisar, que na verdade nada mais é do que um plano de redenção, a gente já falou sobre isso algumas vezes, que Deus fez para o homem, quando? Bem na hora que estava sendo expulso o homem de lá, ele já colocou esse plano de execução, não é isso? Se tem dúvida disso, então, por favor, responda também essa pergunta. Houve um plano de redenção quando nós fomos expulsos, quando Adão foi expulso do paraíso? Adão e nós somos a mesma coisa, somos um? Tudo isso são perguntas que você deve se fazer, porque tudo é ligado uma coisa com a outra. Na hora que você conseguir identificar um, você vai identificar o resto. E isso que nós falamos sobre plano de redenção, etc., isso tem a ver com lei ou com a graça? Onde é que não está isso? Onde é que não está aquilo? Ok? Jesus viveu em que época? Época da lei, né? Que não tinha graça ainda lá. Ele que trouxe a graça, não é isso? Agora, Jesus, até trazer a graça, ele cumpria a lei. Sério? Cumpria? Que leis que ele cumpria? Você sabe? Se você não sabe, você vai lembrar. Tem um estudo que eu fiz sobre a lei do amor. Lembra? Pega lá que você vai ver. Qual é o plano em etapas da redenção que Deus preparou para nós? Você saberia identificar isso? Se Deus tem um plano para nós, ele fez isso de uma etapa por etapa, não é isso? Como é que você identifica esse plano de redenção de Deus para nós? Porque nós estamos ainda aqui e esse plano ainda está em execução. Então, você tem ideia quanto tempo ainda vai levar? Vou repetir essa pergunta. Você tem tempo? Quanto tempo temos que esperar para que ele nos coloque o plano de redenção em ação na nossa vida, na sua, na minha? Sabe? Essa parte você tem que ver direito, porque é muito importante. O que quer dizer o fermento abundou no homem? Não vou explicar, mas vale a pena vocês estudarem isso. Isso aqui, Jesus quem disse. Agora, vou ler alguns versículos que vocês gostariam, que eu gostaria que vocês avaliassem, para ver se vocês se entendem, claro, senão vocês procuram entender melhor. O que quer dizer para você, pela graça sois salvos? Porque isso não tem nada a ver contigo, é dom de Deus, viu? Não é nada contigo, é dom de Deus. O que quer dizer isso? Sou salvo por Deus, mas não é nada a ver comigo, e porque para que ninguém se vanglorie, vanglorie. Quer dizer, claro que não é comigo, como é que eu vou me vangloriar? Mas ele fez isso para que eu não me vangloriasse. Tenta responder. Romanos, o salário do pecado é a morte. Dá para entender bem claramente isso para você? O salário do pecado é a morte. É isso?
Portanto, se nós temos um pecado que veio de Adão, através de Adão, nosso pecado é a morte, não é isso? Deve ser. Estuda isso, dá uma analisada, examina as Escrituras, né? Romanos 5. Pela desobediência de um só homem, quem é esse homem? Muitos foram feitos pecadores. Ó, se você achar que esse homem é Adão, fica claro, né? Mas tenta descobrir tudo a respeito, né? E assim, pela obediência de um, aqui já estão falando de Jesus, claro, muitos serão justos, justificados. Uhum. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas o pecado abundou e superabundou a graça. Quanto mais pecado, mais graça. Está entendendo? É isso. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse na justiça. Para a vida eterna. Por quem? Por Jesus. Pronto. Não, pronto, não. Tem mais uma pergunta que eu deixei para o final. Eu devia ter colocado antes, mas eu deixei de propósito no final. Presta atenção. Deus cumpriu as leis, cumpriu as promessas, cumpriu todas as promessas. Como é que ele cumpre normalmente as promessas dele? Assim, já está cumprida a promessa? Será que é assim mesmo? Dá uma olhada, examina. E eu quero te perguntar, Deus tem algum critério para ele cumprir com as suas promessas? Veja a história, tá cheio de promessas de Deus que foram cumpridas com mais tempo, com menos tempo, mas está cheio de promessas. Veja o que mais está parecido. E você vai encontrar algumas coisas que são critério que Deus utiliza. Tem um que eu acho que é o mais importante, que eu vou falar depois, mas eu passei pensando, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês realmente se dediquem a esses estudos. Dedique-se. Eu quero me colocar à tua disposição. Se você quiser trocar uma ideia antes, puxa vida, será um prazer tão grande, será um prazer tão grande. Me procura. Se quiser vir em casa para a gente trocar uma ideia, pode vir. Se quiser marcar um lugar para que a gente possa conversar a respeito, eu vou. Se quiser que eu vá numa, sei lá, onde você quiser, eu vou. Para a gente conversar sobre isso, desde que seja da palavra, eu estou junto, estou nessa. Eis-me aqui, Senhor, e quem precisar de mim, pode contar comigo. Mas será muito prazer eu poder ajudar, colocando aquilo que eu já estudei, claro, né? Vale a pena vocês me consultarem, pelo menos, para ver se eu posso ajudar. Eu acho que eu posso ajudar. Posso e vou ajudar. Para aqueles que não vão fazer nenhuma pergunta, e às vezes são tímidos, não seja tímido, porque eu sou aberto, pode falar comigo quando você quiser. Faça isso, faça isso. Deixa que o dia chegar, que eu vou falar sobre todos esses tópicos, um por um. E nós vamos ter uma conclusão. A conclusão que é maravilhosa. A conclusão é maravilhosa. Ó, tem a ver com essa última pergunta que eu fiz, tá? É uma dicasinha, né? Mas estuda, examinar as escrituras, porque tudo fala de Jesus, gente. Tudo fala, meu irmão. Você entendeu, né? Entendeu também. Eu fico muito feliz de ter participado mais uma vez com vocês. Feche seus olhos, por favor. Aceite a minha bênção, aceite a minha bênção, que é dada diretamente do Senhor Jesus para vocês, um por um. Feche seus olhos. Feche seus olhos, não olhe para as minhas mãos. Eu estou de coração com vocês, em nome de Jesus. Yebarechicha Adonai vishmerecha, Yael Adonai panav elecha, Yichuneika, Issa Adonai panav elecha, Yasem lecha shalom. Shalom, 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 shalom. Bênção, bênção. Shalom ubrachá, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João. Cura ele, Senhor. Ele está no caminho, mas ele... Cura ele, Senhor. Obrigado por tomar conta da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cida, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Odair, da pastora Cláudia. Obrigado por tomar conta de mim, por estar me curando. Cada coisa que acontece, eu sei que o inimigo está atuando na minha vida, eu estou me defendendo de acordo com a sua intervenção, Senhor. Eu sei que o Senhor está junto comigo e eu vou fazer tudo para estar bem o mais rápido possível, porque eu quero seguir a sua linha, eu quero seguir as suas palavras, eu quero poder passar esse conhecimento todo. Como o Senhor me passou essa revelação daquilo que eu vou falar na semana que vem, eu agradeço, porque eu ainda não consigo imaginar que era tudo isso. Eu agradeço muito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe a tua casa. E você entendeu o que eu disse agora no final da minha oração? No final daquilo que nós vamos falar semana que vem, vocês vão ter uma surpresa muito boa. Portanto, estuda, vale a pena estudar, examina as escrituras. Não vai em cima do que ele disse, ou ele disse, ou ela disse. Não vai em cima do que Nessim disse, porque Nessim também erra. Eu erro, eu estudo, como qualquer um estuda. E eu também erro. Então, estuda, estuda, estuda. E você vai ver como você vai crescer, crescer, crescer. O que eu sei hoje, pode crer, é por estar estudando a palavra sistematicamente para poder passar para vocês. Eu me coloco à disposição de vocês mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, que Deus abençoe a tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu fico. Ai, tem que fechar. Ai, ai.